uma família que é muito engraçada, porque o nome delas em inglês é nightmare, que é o quê? Pesadelo. Então, por que ela é um pesadelo? Porque ela simplesmente é uma família que quem tem propensão a dores articulares, comeu essa família, teremos problemas. Até 30 anos, quando você tem, por exemplo, uma inflamação numa articulação, tá? Aquela inflamação faz com que, de repente, você tenha uma proteína chamada fibrina, que vai ali, tá? Para organizar essa inflamação, mas até os 30 anos, depois dessa inflamação resolvida, o que acontece? Nosso organismo tem enzimas próprias para digerir aquela proteína que está numa articulação. Isso, meninas, meninos, até os 30 anos. Mas e depois? Pois é, depois aquilo fica lá, muitas vezes, provocando uma dor até que consiga ser quebrada. Então, veja só, um detalhe importante quando você está procurando comer uma fruta entre os seus horários de refeições. Então, que tal você usar um mamão que tem uma papaina, ou um abacaxi que tem uma bromelina entre as refeições, na hora dos seus lanches, longe das refeições principais. Por quê? Porque esses alimentos têm enzimas digestivas que, ao caírem na sua corrente sanguínea, vão começar a ajudar a desinflamar e vão começar a quebrar aquela proteína que está naquele local. Não podemos esquecer que o nosso organismo, ele é sensível a alguns alimentos e cada pessoa tem a sua individualidade. Então, tem uma família que é muito engraçada, porque o nome delas em inglês é nightmare, que é o quê? Pesadelo. Então, por que ela é um pesadelo? Porque ela simplesmente é uma família que quem tem propensão a dores articulares, comeu essa família, teremos problemas. É a família das solenáceas. Ai, meu Deus, quem são essas solenáceas? Resumindo, tomate, berinjela, batata inglesa, tá? Não é a batata doce, não é a mandioquinha, não é a mandioca, ok? Pimentão e, consequentemente, as pimentas, tá? Então, a família das solenáceas, elas têm essa capacidade. Mas por quê? Porque elas contêm dentro delas uma substância que é muito interessante. Veja bem, a natureza é sábia. Então, por exemplo, a planta não pode sair correndo porque veio um animal ou um fungo ou um bichinho para comê-la. Então, ela desenvolve uma coisa chamada metabolismo secundário. Então, esse metabolismo secundário da planta pode ser, por um lado, um fator antinutricional, como é o caso das solenáceas, em relação a essas pessoas com essa sensibilidade. Mas no caso das solenáceas, é como se ela, ao desenvolver esse metabolismo secundário, ela criasse uma substância que para esse tipo de pessoa traz consequências. Então, quando eu tenho, por exemplo, porque eu tenho pacientes assim que me procuram com vários problemas diferentes. Então, pode ser fibromialgia, pode ser dor articular, pode ser a tal da enxaqueca que nada acontece, nada faz para conseguir, assim, diminuir, debelar. É uma espondilite anquilosante. Gente, são coisas assim que a gente nunca ouviu falar e que de repente chegam pacientes assim. E uma coisa eu digo para vocês, a gente começa pelo simples. Então, a primeira coisa que eu faço com esse tipo de paciente,
nós vamos fazer o clássico. Nós vamos retirar e fazer o nosso protocolo, o nosso projeto do Desinflama. Como é que eu vou desinflamar? Aquilo que a gente já falou. É tirar leite, tirar todos os laticínios, o famoso do glúten, corante, conservante, tudo aquilo que é industrializado, aquilo tudo. Aquilo não é bom para ninguém. Tenha ou não tenha dor. Aí eu como não faz nada. Não se preocupe, um dia a conta chega. Então, vamos tomar conta desde já dessa conta não vir mais rápido do que a gente está pensando. Então, o que não é bom, não é bom. Primeiro a gente faz isso. As solenáceas, elas são mais focadas em articulação. Então, se eu estou com um paciente que reclama de dores, fazemos essa primeira fase do protocolo. Você, por exemplo, que está na fase do desinflama, tem dores, e aí você fez tudo muito bonitinho até agora, melhorou muito, mas ainda aquela dor articular está lá, nós vamos retirar 100% das solenáceas. E assim sucessivamente. Então, é aí que nós temos aquela individualidade, mas a gente tem que começar pelo mais tranquilo. E lembrando que muitas vezes falta de nutriente também piora dores. B12, vitamina B12, é uma coisa assim importantíssima da gente verificar. A gente não pode estar, quem tem dores, principalmente nessa parte onde tem nervos, B12 é fundamental, tá? E uma outra coisa importantíssima, magnésio. Lembra da cúrcuma? Então, a cúrcuma, gente, é um poderoso anti-inflamatório. A cúrcuma é a especiaria que mais artigos científicos têm para tantos benefícios que eu ficaria horas falando para vocês. Então, como você pode estar consumindo essa cúrcuma? Compre uma cúrcuma de boa qualidade, em pó, envasada, que tenha nome e sobrenome de fabricante e que você conheça a procedência. Deixa em cima da sua mesa como se fosse um tempero. E todo dia você vai pegar uma pitada, gente. Pitada é pitada, não é pegar meia colherzinha de café e jogar em cima da comida. É pegar um pouquinho e pitadinha, você coloca em cima do seu almoço, do seu jantar e pega ali aquela pimenta do reino preta, que contém peperina, e em grão você moe na hora. Por quê? Porque o que faz mal é aquela pimenta do reino já moída, que aquilo, realmente, gente, cuidado com as coisas que a gente compra que já estão prontas. Sempre que possível, vamos nós fazermos as nossas coisas. Então, você compra a pimenta em grão, super saborosa, e você dá só uma rodadinha naquele moedor, e a combinação da cúrcuma com a piperina da pimenta do reino preta faz com que essa cúrcuma fique muito mais tempo circulando na sua corrente sanguínea. E quanto mais tempo ela fica, mais por onde ela passa, ela vai ter o poder de ser anti-inflamatória.